como é que vocês estão? Certo? Hoje a aula é assíncrona, hoje a aula é gravada, então possivelmente vocês estão vendo em algum outro horário, não é um horário delimitado geralmente por nós para começar as aulas, mas hoje nós temos conteúdo novo para trabalhar, certo? O conteúdo é sobre impulso e quantidade de movimento. É um pouco mais sobre o que a gente vinha falando sobre a dinâmica, né? A geração de movimento, como ela se dá, a aplicação de forças, né? E hoje a gente vai estudar algumas outras grandezas físicas que se envolvem quando nós falamos em impulso e quantidade de movimento, certo? A gente vai entender como é que a gente aplica o impulso sobre objetos, né? E como isso faz surgir o movimento, tá? Basicamente, o que depende do surgimento desse movimento nessas questões. Então, olha só, gente. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são esses exemplos, né, que nós temos aqui de uma bicicleta e um automóvel, certo? Andando ambos com a mesma velocidade. Então, vocês percebam que a velocidade da bicicleta é uma velocidade de 10 metros por segundo. E nós temos a velocidade do carro aqui, que é também de 10 metros por segundo, certo? O que vai diferenciar fisicamente o movimento desses objetos e a quantidade de energia que eles têm, né, para gerar e a energia que foi necessária para gerar esse movimento, né, vai ter a ver com uma grandeza física que nós chamamos de quantidade de movimento, certo? A quantidade de movimento, então, é uma grandeza física que depende, vou botar aqui ó, a quantidade de movimento. É uma grandeza física que a gente vai chamar, simbolizar pela letra Q, certo? Então o Q maiúsculo para nós vai ser a quantidade de movimento. E essa quantidade de movimento ela vai depender da velocidade do corpo, certo? Porque o movimento ele é classificado a partir das suas velocidades, né? Mas ele também vai ser classificado, essa quantidade de movimento, a partir da massa que tem esse objeto, certo? Por que a partir da massa? Porque, como a gente estava discutindo anteriormente, para eu colocar um carro em movimento a 10 km por hora e colocar uma bicicleta em movimento a 10 km por hora, certo? A gente precisa analisar a quantidade de massa que esse objeto tem, porque a gente vai precisar de energia muito maior para o carro, porque a sua massa é muito maior. Então, para deslocar um objeto que tem uma massa maior do que o outro, né, a gente sabe que a gente precisa de mais energia. Então, para gerar um movimento, né, um movimento que teoricamente é igual, certo? 10 metros por segundo de velocidade, a gente vai ser necessário de desprender um pouco mais de energia, tá? Essa grandeza física ela também tem um nome diferente que se chama momento linear, certo? Então, momento linear é essa grandeza física que fala também sobre a quantidade de movimento. Então, em alguns livros vocês vão ler quantidade de movimento, em outros livros vocês vão ler momento linear. E o que mais, gente? Percebam que a unidade do Q ela vai ser dada por massa vezes velocidade. E massa nós medimos em quilogramas e velocidade. Deixa eu botar aqui do lado para minha cara não tapar assim, essa parte aqui do conteúdo. Então, ó, a unidade de Q vai ser o quilograma, que é massa, vezes metros por segundo. Então, quilograma vezes metro por segundo é o que nós chamamos de quantidade de movimento. Eu coloquei ali também uma outra situação no carro com uma velocidade maior, né? Então, carros de massas iguais também podem ter quantidade de movimentos iguais, diferentes, né? Devido à velocidade ser maior ou menor, certo? Então, pessoal, essa é a primeira grandeza física, né? Que a gente vai classificar um movimento de um objeto a partir, então, agora da sua quantidade de massa e da sua velocidade, certo? E a partir disso a gente vai compreender como é que a gente pode avaliar colisões, como é que a gente pode avaliar o impulso que foi aplicado sobre um objeto, certo? E tudo isso já é algo que nós estamos começando a analisar em termos de energia. Porque energia é uma grandeza física que vai nos acompanhar durante o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, porque energia tem a ver com a geração de movimento, e a geração de movimento é que traz alguma das principais grandezas da física, certo? A gente executar uma função, a gente precisa de energia, certo? E se a gente quiser descrever uma propriedade da natureza, essa propriedade da natureza certamente está envolta
em uma energia, certo? Bom, então, o movimento ele vai depender de uma energia, que a gente vai falar sobre ela no próximo conteúdo, que é a energia mecânica, certo? Que é a energia responsável pelo movimento dos objetos. Bom, gente, vamos lá, vamos seguir aqui. Aqui nós já temos um exemplo que nós podemos demonstrar para vocês, certo? Então nós temos aqui uma situação de um carro de 900 quilos de massa. Então olha só, a massa desse carro é 900 quilogramas. E ele parte do repouso, ou seja, velocidade igual a zero, né? Velocidade inicial igual a 0 metros por segundo, certo? E ele vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração desse carro aqui vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Então ele pergunta quais as características da quantidade de movimento, então ele quer saber qual é o que após um tempo de 15 segundos. Certo? Então essas são as informações, percebam como eu estou resolvendo esse exercício, anotando todos os valores, e essa é a maneira que eu gosto que vocês resolvam, né? Porque essa aqui é a maneira que evita que vocês se compliquem, que vocês errem, certo? Anotando os dados para fazer análise da propriedade física que a gente tá necessitando, que no caso aqui é a quantidade de movimento. E para eu ter quantidade de movimento, eu vou lá e vou escrever a equação, ó, m vezes v. M vezes v é a quantidade de movimento de um objeto. O que eu preciso? Eu preciso da velocidade final após os 15 segundos. Então eu vou ter que aplicar uma equação da cinemática de forma que eu obtenha essa velocidade após esse tempo, né? Que equação a gente vai usar? A gente pode usar a equação, isso aqui vai ser um sistema de MRUV, porque tem aceleração, percebam, certo? E se tem aceleração, eu quero saber a velocidade final, eu posso usar a equação V igual a V0 mais A vezes T, né? Que é aquela equação que fala sobre a velocidade, a variação de velocidade de um corpo, certo? Então olha só essa velocidade como é que vai ficar. Nós temos uma velocidade inicial igual a 0, porque o corpo estava em repouso. Nós temos uma aceleração de 2 e o tempo de passou 15 segundos. Isso vai gerar uma velocidade final de 30 metros por segundo. Certo? Então nós temos uma velocidade final de 30 metros por segundo, como vocês conseguem observar aqui, certo? E de posse dessa velocidade, a gente vai calcular a quantidade de movimento desse corpo, porque a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Se a massa do corpo tem 900 kg e a velocidade é de 30, a gente pode calcular e obter que a quantidade de movimento vai ser esse 900 vezes 30, que vai dar 27.123 quilogramas vezes metro por segundo, que é a unidade da quantidade de movimento, né? Isso aqui também a gente pode escrever de outra forma, né? Uma forma mais bonita, uma forma mais científica, que é 27 vezes 10 na 3, vou colocar em base 10, né? Quilogramas vezes metro por segundo. Certo, gente? Então essa aqui é a resposta do nosso primeiro exercício, já para vocês exemplificarem as questões sobre a quantidade de movimento. O que mais? Bom, a gente quando vai analisar a quantidade de movimento de um corpo, a gente também pode representar isso, né? A gente pode obter essas características a partir de um sistema de corpos. Então é bem comum na física, né? Nós temos os sistemas de massas acoplados, né? Esse aqui pode estar acoplado dessa forma aqui, com uma molinha, por exemplo, certo? E esses corpos têm impulsos, né? De forma que eles tenham velocidades em sentidos diferentes, como vocês estão vendo aqui. E para a gente analisar um sistema como esse, né, saber para onde que ele vai acabar indo, a gente tem que usar as regrinhas vetoriais. E isso já fica claro para nós que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Ou seja, ela tem direção, nós precisamos dar uma direção para os corpos e um sentido para os corpos, além do módulo, né, o módulo que a gente calcula sempre. Então, ó, nós temos o módulo de direção e sentido, e a partir disso, e respeitando as questões vetoriais, a gente pode obter qual é a quantidade de movimento total de um corpo, né? Respeitando então a quantidade de movimento do corpo 1, mais do corpo 2, mais do corpo 3, como vocês observam aqui, tudo isso respeitando as grandezas vetoriais como elas são. Observando já esse primeiro exemplo aqui que a gente está vendo, né? A gente já consegue perceber que eu teria que decompor esse vetor assim e assim, né? Obter essas componentes verticais e horizontais. E aqui a mesma coisa, para obter as componentes verticais e horizontais, teria que decompor esse vetor, porque esse vetor está no plano.
né? Ele não tem uma direção bem definida. E aí, como a gente aprendeu em vetores, eu tenho que decompor esse vetor, né? Obter seus componentes horizontais e verticais para que assim eu consiga somar esses vetores. Somando as componentes verticais apenas e somando as componentes horizontais apenas, né? Então, uma das maneiras que nós temos de resolver este problema é fazendo essa soma vetorial, tá? Vamos fazer um exemplo disso, então? Ó, olha a situação que nós temos aqui, gente. Nós temos 3 massas que pesam, massa 1 vale 2 kg, a massa 2 vale 5 kg e a massa 3 vale 8 kg. Animadas de velocidades respectivamente iguais de 10 metros por segundo e 6 metros por segundo e 20 metros por segundo. Vamos botar aqui, ó, vamos anotar para a gente não se perder. Ó. Essa aqui tem 10 metros por segundo, essa aqui tem 6 metros por segundo e essa outra tem 20 metros por segundo. O bacana desse exercício é que não tem nenhum vetor de velocidade que está numa direção de plano, né? Então todos esses vetores de velocidade eles estão nos eixos, certo? Nos eixos verticais ou horizontais. Então isso vai facilitar o nosso exercício, porque eu não vou precisar decompor. Mas se por acaso tivesse um vetor aqui em um dos planos, né? No plano aí eu precisasse decompor, eu ia ter que calcular os ângulos, né? E assim por diante usar aquelas regrinhas que a gente já vem usando para vetores. Então, gente, nesse caso aqui, para a gente calcular, a gente pode ter o Q total, e o Q total vai ser dado pela soma de Q1 mais Q2 mais Q3. Vai ser a soma dos módulos, respeitando a direção e sentido desses vetores, né, e respeitando os eixos pelos quais eles estão atuando. Então, olha só, o Q total aqui ele vai ser dado então pela Q1, que vai ser a massa vezes velocidade. Se vocês observarem este vetor aqui, então a gente vai calcular que a massa 1 vezes velocidade 1, ele está atuando no eixo vertical. Então eu vou sinalizar que isso aqui está no eixo vertical, né? A gente sinaliza isso a partir dos vetores unitários, y chapéu, vocês devem lembrar das aulas de vetores, né? Mas a quantidade de movimento do vetor V2, da massa 2, que vai ser M2, vezes, percebam que o vetorzinho ali da velocidade está para o lado negativo, e isso aqui está no eixo X chapéu, mas negativo, né? Apontando para a esquerda. Lembra das nossas regrinhas, né, de direção e sentido. E a massa 3 também, aqui eu vou somar, ó, M3 menos V3, porque está no sentido também negativo, certo? Então percebam o que acontece num exercício como esse, né, onde nós temos que somar esses vetores, certo? Então ele pede para que a gente calcule a quantidade de movimento. Eu vou calcular isso aí a partir do módulo e em termos vetoriais. Em termos vetoriais vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Em termos vetoriais, lembre-se que a gente precisa explicitar os vetores unitários, né? Determinados de direção e sentido. Então aqui no primeiro tem uma massa de 2 kg vezes uma velocidade de 10 na direção de y. O segundo tem uma massa de 5 kg. Eu já vou botar o sinal para frente aqui, né? Porque esse menos V2 está multiplicando aqui, então esse sinal já pode ir para frente. Então todo esse termo fica negativo. V2 vale 6, isso aqui na direção de x, menos 8 vezes 20, né, que é a velocidade dele aqui na direção de x. Então a gente vai obter o Q total, vai ser dado por 20 na direção de y, né? Aqui nós temos menos 30 na direção de x e 160, né? 160 na direção de x. Então o Q total vai ser dado por 20 na direção de y menos 190 na direção de x. Isso aqui é o valor da quantidade de movimento em quilogramas vezes metro por segundo. Em unidades, né, em grandezas vetoriais, certo? Onde a gente está explicitando a direção e sentido deles. Tranquilo? Então essa aqui é uma das respostas do meu exercício. Se eu fosse pedir o módulo da quantidade de movimento, o módulo, vou botar em azul aqui, o módulo da quantidade de movimento, vocês lembram que eu tenho que fazer a raiz desses termos, né? Então eu faria aqui a raiz de 20 ao quadrado, né? E lembro que o sinal aqui já não se torna mais interessante para nós. É só botar o 190 ao quadrado aqui, né? Porque o x chapéu elevado ao quadrado é igual a 1
y chapéu elevado ao quadrado é igual a 1 também. E aquele sinal, quando a gente eleva ao quadrado, qualquer valor negativo elevado ao quadrado é positivo. Então já nem preciso salientar esse valor negativo, né? A gente fica com uma soma. Então o Q total vai ser igual a 20 ao quadrado mais 190 ao quadrado. Isso aqui dá 36.500. Isso aqui dá raiz de 36.000. 36.500. Então a quantidade de movimento, né, desse negócio aqui vai ser a raiz de 36.500, aqui dá 191,05. 191,05 kg vezes metro por segundo. Isso aqui é a quantidade de calor, de quantidade de movimento do meu sistema. Certo? Então percebam que alguns exercícios, quando nós temos sistemas de partículas, né, a gente tem que respeitar a direção e sentido para fazer a análise da quantidade de movimento total do problema. Beleza, galera? Então isso aqui é a quantidade de movimento. Vamos estudar agora o impulso, certo? Então o impulso vai ser o nosso próximo item de análise. Galera, o que é o impulso? O impulso é toda vez que a gente aplica uma força sobre algum objeto, né? E esse impulso e essa força ela dura alguns segundos, porque eu vou empurrar, né? E vou impulsionar ele para frente. E basicamente isso tem um tempo de duração, né? A menos que seja um impulso que se mantenha constante sobre o objeto, que eu fique ali empurrando durante todo o tempo, né? O impulso tende a ser uma grandeza física que dura alguns segundos, tá? No máximo minutos, tá? Como por exemplo ali que nós estamos observando nesse exercício aqui, nesse exemplo, nós temos um homem empurrando um carrinho. E vamos supor que ele empurre por alguns segundos. E para ele empurrar isso aqui por alguns segundos, isso aqui tem que ter uma força envolvida, né? Então o impulso, que é uma grandeza física vetorial também, tá? Isso aqui é uma grandeza física vetorial porque depende da direção e sentido. Lembre-se que a direção e sentido do meu impulso, ela tende a ser a mesma direção da força, certo? Beleza? E o sentido também, a direção e o sentido são a mesma direção da força. Porque o impulso, que a gente vai ser dado pela letra I, né? Ela vai ser o produto da força vezes o intervalo de tempo que eu estou empurrando esse negócio. Então esse aqui, ó, o ΔT, é o intervalo de tempo que eu estou empurrando. E o F é a força aplicada. Força aplicada. Certo? Então, por definição, o meu impulso tem essas características como vocês estão vendo aqui. Beleza, né? Galera, então assim, se a gente for pensar na unidade do impulso, certo? A unidade do impulso, a gente vai ver que nós temos força, que é Newton, vezes tempo, que é segundo. Certo? Eu poderia escrever a unidade como sendo Newton vezes segundo, mas no Sistema Internacional de Medidas, né, eu vou mudar um pouquinho isso aqui. Eu vou chamar que o Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Se eu tiver um segundo multiplicando aqui em cima, a gente já observa, que a gente observa, né, que esse segundo ele pode cortar com um dos segundos aqui de cima, que está elevado ao quadrado. E isso vai resultar numa unidade para nós, que já é um spoiler aí, que é o quilograma metro por segundo e que é igual à unidade da quantidade de movimento. Certo? Então a unidade da quantidade de movimento é igual à unidade do impulso. Certo? E isso já vai ser algo que a gente vai começar a pensar que o impulso, então, ele tem alguma coisa a ver com a quantidade de movimento. Certo? Porque tem unidades iguais, tem unidades parecidas, né? Quilograma metro por segundo, então isso significa algo. O que vai significar isso? Vamos passar aqui para o próximo passo, que antes de fazer a análise do impulso da quantidade de movimento, eu vou mostrar para vocês que é um método gráfico para análise do impulso. Então, olha só, gente. Se eu for fazer um gráfico de força por tempo, né, eu posso calcular o impulso, eu posso obter o valor do impulso a partir da análise da área do gráfico. Então, a área do gráfico ela é igual ao meu impulso. Certo? Então, se eu sei calcular a área desse gráfico, que no caso aqui é um retângulo, né, um quadrado, não consigo definir bem, pela falta de escala, né?
Eu calculando a área do quadrado e do retângulo, que é igual, né, base vezes altura, eu determino o meu impulso, certo? Eu tenho o valor do impulso aplicado. Isso se eu tenho um gráfico de força por tempo, certo? Se eu tenho um gráfico um pouco diferente, como esse aqui que vocês estão vendo, né, percebam que eu tenho duas áreas e as forças podem ser positivas ou negativas, e isso significa direção e sentido da força. Se a força está aplicada para a direita, ela é positiva. Se está aplicada para a esquerda, é negativa. Se eu for montar um gráfico, eu vou ter uma situação como essa, né? Então, uma parte da força é positiva, a parte da força é negativa, e aí é impulso total. A gente poderia dizer que seria a soma dessas áreas. Só que no caso aqui nós temos uma área que é negativa, então seria A1 menos A2, né? Já que essa força aqui atuou de maneira no sentido oposto. Então, percebam que a análise do gráfico ela pode nos ajudar em muitas situações para cálculo do impulso, certo? Então imagine vários exercícios onde a gente vai ter que avaliar o gráfico e a partir do gráfico calcular o impulso, certo? Bom, daí galera, vem essa questão que eu estava falando para vocês sobre como o impulso se relaciona com a quantidade de movimento. Certo? Então a quantidade de movimento é uma grandeza física que tem uma unidade parecida com o impulso. Ambos têm a unidade de quilograma vezes metro por segundo. Certo? E eu vou partir dessa situação aqui, onde eu tinha um corpo que já tinha uma velocidade, inicial, certo? E ele sofreu um impulso. O que foi o impulso? Uma força atuou dentro de um intervalo de tempo. E isso gerou uma velocidade final neste corpo, certo? Então, olha só. Esse corpo ele foi impulsionado. E se ele foi impulsionado, eu posso definir isso como sendo I igual a força vezes variação de tempo, certo? I igual a força vezes variação de tempo. Beleza, parece aqui, olhando para essa equação, que não tem nada a ver com quantidade de movimento, mas eu vou usar um artifício matemático, né? Que é um artifício matemático barra físico, né, de pegar algumas definições que estão envolvidas aqui dentro dessa equação e abrir isso. Né? Exemplo, essa força aqui, a gente sabe que pela segunda lei de Newton, se eu aplico uma força e gero um movimento, né, isso aqui é a segunda lei, a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Certo? Então, se eu substituir essa aceleração aqui nessa equação, vamos ver o que acontece. Né? Então a gente fica com o impulso, que é igual a força, é igual a massa vezes a aceleração. Então eu vou ter massa vezes aceleração vezes o intervalo de tempo. Certo? Um delta, gente, é um tempo final menos um tempo inicial. Certo? Isso é um delta. Vocês sabem disso, né? Eu vou abrir esse delta também. Eu vou fazer o seguinte. Então eu tenho o impulso, que é igual a massa vezes a aceleração, vezes o tempo final, menos o tempo inicial. Isso vai me gerar, então, o produto de massa vezes aceleração, vezes tempo final, certo? Menos massa vezes aceleração, vezes o tempo inicial. Certo? Eu multipliquei aqui este termo que está junto, né? Aqui. E com esse outro termo. Fiz aqui um chuveirinho. Galera, vamos dar uma olhada nas unidades dessas coisas aqui. Certo? Olha só. Nós temos massa, quilograma. Nós temos aceleração, metro por segundo ao quadrado. E nós temos isso aqui multiplicando por segundo. Novamente, nós temos uma multiplicação de segundo sobre segundo ao quadrado, onde a gente pode eliminar isso aqui. Galera, quilograma, o que sobrou? Sobrou quilograma vezes metro por segundo. Isso aqui é a mesma coisa que massa vezes velocidade. Certo? Então, isso daqui que nós temos, ele acaba se transformando, vou escrever aqui, ó, e este termo aqui também, eles acabam se transformando em quilograma massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Este termo aqui
é a quantidade de movimento final do corpo, né, que é por padrão massa vezes velocidade, e este termo aqui é a quantidade de movimento inicial. Então nós temos que o impulso ele pode ser obtido então por uma relação de variação de quantidade de movimento. E esse aqui é o que nós chamamos de teorema do impulso, certo? O teorema do impulso, ele diz que o impulso dado por um corpo, ele é igual à variação da quantidade de movimento nesse corpo, certo? O que é meio óbvio, né? Porque a quantidade de movimento é uma medida de velocidade, certo? Uma medida de velocidade. Então, se eu faço uma variação nessa velocidade do corpo, né, um ΔQ, certo? Que vai gerar um ΔQ, porque se eu modificar a velocidade do corpo, eu estou modificando a quantidade de movimento dele, porque a massa dele não muda, certo? Imagine a situação do carrinho, o carrinho andando, e alguém chega e empurra o carrinho, eu aumentei a velocidade do carrinho, certo? Eu aumentei sua quantidade de movimento. E quem gerou esse aumento da quantidade de movimento foi um impulso. Então é exatamente isso que diz o meu teorema do impulso. Que eu empurrar um objeto, isso vai acarretar numa mudança na quantidade de movimento dele. Certo? Deixa eu melhorar esse meu Q aqui, que está bem feio. Tá aqui, ó. Variação de Q. Bonito, né, gente? Bonito, bacana. Tá? Então, galerinha, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um exercício, certo? Primeiro, esse exercício que tem uma função gráfica aqui, como vocês estão vendo, certo? A gente vai analisar esse gráfico, vai tentar resolver ele. Vamos analisar aqui também o valor da velocidade do carrinho no instante igual a 4 metros por segundo, que é uma análise de quantidade de movimento, onde a gente pode aplicar, né, o teorema do impulso. Então na letra A e letra B a gente aplica definições de impulso, e na letra C a gente vai aplicar a definição do teorema do impulso. Tá? Então olha só, um carrinho de 4 kg inicialmente parado sofre ação de uma força F, cujo módulo varia com o tempo de acordo com o gráfico abaixo. Nós temos um gráfico, percebam que a força ela vai aumentando, os primeiros 2 segundos ela aumenta e depois ela se mantém constante. A gente pode achar um impulso médio aqui. De que forma? A partir da área calculada desse gráfico. A gente calcula a área, a gente acha o impulso médio dele. Então a gente pode fazer isso aqui. Então a gente tem duas áreas aqui. Percebam que a gente vai catar duas áreas. Temos essa área 1 aqui, que é um triângulo. E nós temos a área 2 aqui, que é um quadrado. Não, retângulo, né? Um retângulo. Falta de escala aqui, parece um quadrado, mas é um retângulo. Porque nós temos 8 unidades para cá e 2 unidades assim. A primeira, então o impulso ele vai ser dado, o impulso médio vai ser dado por área 1 mais área 2. Né? As duas áreas estão no lado positivo do gráfico da força, então eu posso somar essas áreas. Né? Então o impulso médio vai ser dado pela área do triângulo ali, que é base vezes altura sobre 2, e depois a área do quadrado, que é base vezes altura apenas. Certo? Então o impulso médio vai ser dado. Qual é o valor da base? Base vale 2. Qual é a altura desse triângulo? Vale 8. Divide por 2. Mais a área da base, 2. Vezes a altura desse quadrado, que vale 8. Então o impulso médio vai ser dado 2 vezes 8, 16. 16 por 2, 8. Mais 2 vezes 8, 16. Então nós temos 16 mais 8. Isso aqui dá um valor incrível, que o impulso médio é igual a 24 kg vezes metro por segundo. Então esse é o impulso médio que foi dado no carrinho. Por que eu falo impulso médio, gente? Porque percebam que a força ela foi aumentando ao longo do tempo, né? Então a força que tem esse carrinho com 1 segundo é diferente da força que ele tem com 2 segundos. Certo? Então, se a gente calculasse em cima do 1 segundo, possivelmente o impulso seria outro, mas se for de 2 segundos, o impulso é outro valor. Então, por isso que a gente faz um impulso médio. Tá? Na letra B, ele pede para calcular a força média que agiu sobre o carrinho no intervalo de 0 a 4 segundos. Então, olha só, a gente sabe que impulso é igual a força vezes variação de tempo. Se eu sei que o impulso foi de 24,
Vejam só que a gente vai falar em força média, né? Força média vezes o intervalo de tempo que é 4, de 0 a 4, né? 0 a 4 é 4. Então a força média vai ser 24 sobre 4. E 24 sobre 4, né? A gente sabe que isso aqui vale 16. 6, desculpa, gente. Não sei porque eu vim com 16. Isso aqui já ia escrever 16. Isso aqui é 6 newtons de força. 6 newtons de força. E na letra C, que fala sobre o valor da velocidade do carrinho no instante igual a 4 segundos, a gente teria que então definir a quantidade de movimento desse carro, né? E usando o teorema do impulso, porque aqui nós temos quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Só que percebam que o carro ele tinha uma força aqui inicial, né? Olha, aqui está a informação primorosa para nós. Inicialmente parado, que significa velocidade inicial igual a zero. Se a velocidade é igual a zero no seu momento inicial, a quantidade de movimento inicial é igual a zero, né? Porque a quantidade de movimento inicial depende da massa vezes a velocidade. Se é zero a velocidade, é zero a quantidade de movimento. Então, o meu impulso, que vale 24, a massa do carrinho, que vale 4 kg, vezes a sua velocidade final. Dessa forma, nós conseguimos obter, então, a velocidade final do carrinho, que vai ser velocidade final, 24 sobre 4, que vai dar o valor parecido com a força, né, que vai dar 6 metros por segundo de velocidade. A força deu 6, a velocidade também deu 6. Tranquilo, gente? Então vejam que eu apliquei aqui todos os teoremas, todas as definições que nós recém aprendemos aqui para resolver um problema de um carrinho que foi impulsionado e atingiu uma velocidade. Tranquilo? Vamos mais um exercício. Mais um exercício onde a gente vai ter que utilizar o teorema do impulso e entender como é interessante respeitar as questões vetoriais, tá? Então olha só, esse exercício é o seguinte. Uma bola de beisebol de massa igual a 0,145, deixa eu anotar aqui. 0,145 kg, já está na unidade padrão. É atirada por um lançador com velocidade de 20 metros por segundo. Então essa aqui é a velocidade inicial, gente, tá? 20 metros por segundo. O bastão de um rebatador toma o contato com a bola durante 0,01 segundo. Então o intervalo de tempo de contato é o intervalo de tempo que esse negócio ficou ali, bateu, né, na bolinha. E ele rebate com velocidade de 30 metros por segundo. Velocidade final. 30 metros por segundo em direção ao rebatedor. Galera, percebam que nesse exercício a velocidade da bolinha ela mudou de direção e sentido. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E isso é importante pra gente. A gente vai ter que considerar essa mudança de sentido. Se a velocidade aqui era positiva, quando ela volta, a bolinha volta, ela é uma velocidade negativa, certo? Beleza? Percebam também que a força aqui ela tem uma intensidade negativa, porque ela está sendo aplicada na direção oposta também, né? Então tudo isso a gente vai ter que considerar para escrever o que ele pede, que é a intensidade da força média aplicada pelo bastão à bola. Então isso aqui vai ser a intensidade da força, que é igual a quantidade de movimento final, menos quantidade de movimento inicial, certo? Se a gente sabe que força impulso é força vezes variação de tempo, né? Isso aqui vai ser igual à quantidade de movimento final. Quantidade de movimento final, gente, ela é massa, no caso, menos massa vezes velocidade final. Por que esse sinal? Porque a velocidade que eu já sei que ela está no lado oposto, né? Do sentido que nós consideramos como positivo e negativo. Mais a massa vezes a velocidade inicial, porque está no sentido positivo, certo? Essa força aqui, eu vou considerar ela também, ela vai ter que dar um valor negativo, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos lá, então força vezes 0,01, que é o instante de tempo, menos 0,145 vezes velocidade final, que é 30, mais 0,145 vezes 20, certo? Ah, pera aí, gente, desculpa aqui, ó. Esse sinal que era positivo, ele tem que ficar negativo pela definição, né? Olha só, a definição de variação de quantidade de movimento é um menos o outro. Então aqui ele é positivo, mas ele fica negativo devido à ação daquele sinal ali, certo? Então respeitamos isso também. Então F vezes 0,01
Isso aqui então vai ser 0,145 vezes 30. Isso aqui dá 4,35 menos 4,35. E aqui dá menos 0,145 vezes 20, 2,9. Certo? Esses caras dá para somar, porque os dois são negativos. Então nós ficamos com força vezes 0,01. E a gente fica com isso mais 4,35, né? Negativo 7,25. Então logo a força aplicada sobre a bolinha, ela vai ser um valor de menos 7,25 sobre 0,01. E isso aqui vai dar, gente, 725. Menos 725, né? 725 newtons de força aplicada sobre a bolinha. Percebam como é importante a consideração dos sinais, né? Porque ali, ó, que seria uma subtração, não acaba sendo uma soma de quantidade de movimentos, né? Tudo isso devido à ação da força que está sendo aplicada, né? Que muda o sentido da velocidade da bolinha. Tranquilo, galera? Vamos mais um pedaço aqui, ó. Conservação de momento. Então isso aqui agora é uma questão muito importante de análise, certo? Que é uma questão que a gente observa quando nós temos colisões, certo? Ou como a gente está observando aqui, né? Situações onde pessoas acabam não só colidindo, mas se abraçando, né? Enfim, dependendo da situação, né? A gente sabe da emoção das pessoas. Isso aí vai gerar quantidade de movimentos diferentes, né? Isso pode fazer com que as pessoas caiam, que elas derrubem ou que elas ganhem velocidade apenas, certo? Nesse caso aqui que a gente está vendo, temos dois patinadores. Por que nós estamos usando os patinadores? Porque nós desconsideramos daí o atrito com o chão, os pés com o chão, né? E isso fica mais claro da gente ver a conservação do momento. Então nós temos uma pessoa parada e outra pessoa vindo na direção dela com uma velocidade de 3 metros por segundo. Quando essas pessoas se abraçam, certo? O que acaba acontecendo é que elas adquirem uma velocidade conjunta de 1,8 metros por segundo. O que vai ser interessante para essa análise desse problema? É a gente entender que em um sistema isolado a quantidade de movimento total sempre se conserva, certo? Então, ó, um dos princípios da física é a conservação de energia. E a conservação de momento, ela também é um princípio fundamental, certo? Algo que está em movimento, quando ele colide com outra, ele transfere seu momento linear, ou ele da forma como ficou acompanhado, né, ele acaba diminuindo sua velocidade para conservar o momento, né? Uma das grandezas físicas acaba diminuindo porque a outra está aumentando. Quem aumenta no caso aqui é a massa do sistema, que agora são os dois juntos, abraçados, né? Isso faz com que a velocidade diminua porque a quantidade de movimento tem que ser a mesma. A quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Ou seja, quem são os sistemas envolvidos aqui? Nós temos o Q do homem, o Q da mulher, certo? E isso aqui tem que ser igual a isso aqui de forma inicial, né? De forma inicial. E depois nós temos o Q do homem de forma final, mais o Q da mulher de forma final. E esses valores aqui tem que ser iguais. Porque isso aqui é o princípio de conservação de movimento, né? O movimento que nós tínhamos inicialmente, a quantidade de movimento que nós tínhamos inicialmente tem que ser igual à quantidade de movimento que nós temos na sua parte final. Certo? O mesmo pode acontecer numa situação adversa, onde os dois estão parados, como vocês estão vendo aqui, e eles se empurram. Se empurram, certo? Ou apenas um deles se empurra. Aqui nós temos também uma questão de quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final, certo? Ah, vocês vão me dizer, tá, mas se os dois estão parados, a quantidade de movimento também não é zero aqui? Sim, ela é zero. A quantidade de movimento inicial aqui é zero, porque os dois estão parados, né? Se tem parados, velocidade igual a zero. Então a quantidade de movimento igual tem que ser zero. E aí, o que acontece? A quantidade de movimento aqui do outro lado também tem que ser zero. Mas aí vocês vão dizer, tá, mas professor, mas eles não estão se movimentando? Estão. Mas a quantidade de movimento do homem
final mais a quantidade de movimento da mulher final, se eu somar essas duas grandezas físicas, elas têm que ser igual a zero. Ou seja, uma possivelmente vai ser negativa, vai ser um valor negativo, e a outra vai ser um valor positivo. Por quê? Porque eles vão se deslocar em sentidos opostos. E isso vai ter que estar ali, ó, no sinalzinho da quantidade de movimento. E isso faz com que quando nós somamos, isso aqui dê igual a zero. Conservação do movimento. Beleza, galera? Então, olha só. Vamos ver se temos mais um exemplo aqui, ó. Temos um exemplo bacaninha do canhão, onde fica muito explícito isso. Onde nós temos um sistema que vai injetar uma bala de canhão, uma bala de ferro pesada, né? De 2 kg no caso. E ele dispara isso aqui com 300 metros por segundo. E você já deve ter reparado, se vocês viram exercícios militares, né, que quando isso acontece, uma bala de canhão é arremessada para frente, né, o canhão ele tem um recuo. Por que o canhão tem um recuo? O canhão tem um recuo pela conservação de movimento. Só que como o canhão é muito mais pesado que a bala, olha só, o canhão pesa 1 tonelada e a bala pesa 2 quilos, a bala sai com uma velocidade de 300 metros por segundo e o canhão tem apenas uma velocidade pequena de recuo pela conservação de movimento. Então, olha só, a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final, ponto. Né? A quantidade de movimento inicial, como o sistema está parado, é zero. E a quantidade de movimento final vai ser o que? Do canhão, mais o que? Da bala. Certo? Beleza, né? Como a gente sabe, o que vai acontecer? Nós teremos uma questão aqui de um recuo, né, que vai acontecer aqui. E a conservação do movimento vai ter que dizer que a quantidade de movimento no canhão mais a quantidade de movimento da bala tem que ser igual a zero, certo? E isso observando as questões vetoriais, ou seja, menos a massa do canhão, porque a massa do canhão é negativa, que a massa do canhão está em emissão, né? Vamos botar aqui emissão. Menos a emissão do canhão, mais o mzinho, vezes a velocidade que o canhão vai adquirir, né, gente? Porque essa velocidade é a velocidade de recuo dele. Mais a massa da bala vezes a velocidade da bala. A soma disso aqui tem que ser zero, pela conservação do momento. O sistema inicialmente parado, quando o canhão lançar a bala, ele vai ter o recuo para trás, devido à conservação do movimento. Certo? Se o canhão fosse feito de um material que fosse uma massa próxima da bala, certamente o canhão teria um arremesso para trás com uma velocidade muito parecida com a da bala. Isso é conservação de movimento, certo? A gente pode ver ali uma situação onde isso acontece, tá? Olha só. Isso aqui vai ser zero, menos a massa do canhão. A massa do canhão é 1 tonelada. Isso aqui é 10⁶ quilogramas. Não, desculpa, gente. Isso aqui é 1000 quilogramas. 1000 quilogramas não é 10⁶, é 10⁻3, tá? Vezes a velocidade do canhão, que eu quero descobrir, mais a massa da bala, que é 2 quilos, vezes a velocidade dela, que é 300, né? Então, olha só. Eu vou passar todo esse termo que está multiplicando para o outro lado da igualdade. Isso aqui vai ficar, então, 1000 velocidade do canhão, 2 vezes 3, isso aqui é 600. 2 vezes 3 é 600, né? 2 vezes 300, 600. Então, a velocidade do canhão vai ser 600 por 1000. 600 por 1000 dá a velocidade do canhão de 0,6. 0,6 metros por segundo. Perceba que eu já considerei o sinal, né, gente? Eu já considerei o sinal negativo, então por isso que não apareceu na equação aqui o valor negativo do sinal. Que eu já havia considerado que a velocidade estava para lá e o valor negativo, certo? Então a velocidade do canhão de recuo é 0,6. A da bala, 300 metros por segundo. Então veja a diferença, né? Isso tudo devido à conservação de movimento. É óbvio que algumas vezes a gente estabelece uma força de atrito, né? De forma a diminuir esse recuo. Imagina uma velocidade de 0,6 num canhão. Isso aqui é capaz de jogar o canhão com uma velocidade considerável para trás, né? Aí se coloca atrito. Como é que se coloca atrito? Se finca esse canhão mais no chão, né? Coloca estacas nele, de forma que ele não tem um arremesso tão grande para trás. Galera,
Isso aqui, uma situação muito, para vocês entenderem, uma situação onde não tem atrito, onde pode acontecer algo bem legal. Se a gente for pensar num astronauta que está fora do planeta Terra, onde não tem, tá no vácuo, né? Então ele está com a roupa espacial e ele arremessa um martelo. A força que ele faz para arremessar o martelo e a velocidade que o martelo adquire vai jogar ele para trás. Então qualquer movimento que tu for fazer no espaço onde tem ausência de atrito, né? Arremessar um martelo onde nós estamos aqui, meu pé, devido ao atrito, vai igualar as forças e eu não vou ter eu não vou sentir essa velocidade de recuo. Mas se eu tô numa pista de gelo e eu arremesso um martelo, eu já vou para trás. Eu já me vou para trás por causa que essa velocidade de recuo vai aparecer devido à ausência de atrito. No caso do espaço, onde o atrito é igual a zero realmente, né? É próximo, bem próximo de zero. Eu arremessar qualquer ferramenta, qualquer coisa para frente, vai me resultar em uma força de recuo. Sempre, tá? Sempre, porque isso é física, isso é conservação do movimento. Isso é um fenômeno da natureza. Galera, vamos mais um aqui. Mais algumas considerações. Vamos falar agora sobre colisões. Certo? Galera, colisões, nós temos dois tipos aqui de colisões. Nós temos o tipo de colisões inelásticas e nós temos as colisões elásticas, certo? Nas colisões inelásticas, é aqui, ó, como o próprio nome diz, em qualquer tipo de colisão mecânica, a quantidade de movimento total, o sistema mantém-se constante. Então, na colisão inelástica, é aquele tipo de colisão onde a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Então, dois corpos estão vindo com velocidades distintas aqui. Esse corpo aqui com uma velocidade maior que o corpo 2, corpo 1 com uma velocidade maior que o corpo 2, ao colidirem, então aqui há uma colisão, a velocidade do corpo 2 aumenta e a velocidade do corpo 1 diminui, mantendo constante a quantidade de movimento inicial e final dos dois corpos. Então, se eu fosse escrever isso aqui matematicamente, eu poderia escrever que a massa do 1 vezes a velocidade do 1 inicial mais a massa do 2 vezes a velocidade do 2 inicial tem que ser igual à massa do 1 vezes a velocidade do 1 final mais a massa do 2 vezes a velocidade do 2 final, né? Isso aqui tem que ser conservado. Isso aqui é o princípio de uma colisão inelástica. Certo? Beleza? Já aqui nós temos umas colisões perfeitamente inelásticas. E nas colisões perfeitamente inelásticas acontece um fenômeno, pessoal, que é os corpos ficarem grudados. Então a gente chama de uma colisão perfeitamente inelástica quando nós temos aí o corpo A vindo em direção ao corpo B. No momento da colisão, o corpo A, como tinha uma velocidade maior ou uma massa maior, uma quantidade de movimento maior, né, ele acaba gerando e preservando a sua direção e sentido de movimento, né? Isso a gente consegue observar, por exemplo, em colisões, né, que nós temos, por exemplo, um caminhão com um carro. A massa do carro é muito pequena, a massa do caminhão é muito grande, então a quantidade de movimento dele é muito grande. Numa colisão assim, é uma colisão que acontece em uma situação de uma colisão perfeitamente inelástica, onde o carro pode ficar grudado no caminhão, né, e o caminhão arrastar o carro para frente. Certo? Isso aí seria um exemplo onde, como é uma colisão inelástica, a gente também tem a conservação da quantidade de movimento. Certo? A gente conserva a quantidade de movimento, só que agora, olha só, nós temos a massa do A, velocidade do A inicial, mais a massa do B, vezes a velocidade do B inicial. O que acontece? Após a colisão, eles ficam grudados, né? Então, nós temos agora a existência de uma massa grande, que é a mação, vezes a velocidade final do corpo, onde essa mação é a soma das massas dos dois corpos que agora estão grudados, né, após a colisão. Beleza, galera? Isso aqui é um tipo de colisão também que acontece, que a gente pode observar. E nós temos também, gente, colisões que nós chamamos de colisões elásticas, tá? No caso das colisões elásticas, o que é conservado é o que nós chamamos de energia cinética dos corpos. Certo? A quantidade de energia que os corpos têm, ela é conservada numa colisão elástica. Então, assim, ó, a energia inicial deles, de um corpo inicial, é igual à energia final do corpo, tá? A gente ainda não estudou. Então, me deu uma gripe aqui. A energia cinética a gente não estudou. Eu vou dar um spoiler para vocês como é que a gente calcula essa energia cinética.
Essa energia cinética ela é dada por 1/2 de mv². Depois eu vou explicar para vocês de onde que sai isso aqui, certo? Isso aqui é definição de energia. Então, como a gente tem que conservar a energia desses corpos, a gente pode dizer aqui, ó, que a energia inicial tem que ser igual à energia final. Isso aqui acontece apenas em colisões elásticas, né? Onde a energia se mantém, se conserva. Isso é um fato, tá? Então, olha só, nós teríamos que ter a energia do primeiro corpo aqui, certo? Mais a energia do segundo corpo. Percebam que a energia depende das velocidades, então depende da velocidade inicial. E isso aqui vai ser igual à energia final desses corpos, certo? Aqui M2, né? V1 final mais 1/2 de M2 V2 final ao quadrado, certo? Então isso aqui tem que ser respeitado quando nós estamos falando em conservação de energia, certo? Em colisões elásticas. Conservação de energia é um assunto que a gente vai falar mais à frente, mas é importante já saber que numa colisão elástica é aquela colisão assim onde a gente consegue conservar todo o momento basicamente do sistema, né? Não tem perda de energia. Na primeira situação a gente pode ter perda de energia, tá? Mas nessa aqui a gente não vai ter perda de energia e o momento e a energia vai ser conservada nessa situação. Galera, para isso a gente vai fazer um exemplo aqui então. Nós temos uma colisão aqui entre duas partículas, certo? Onde a gente vai considerar que isso aqui é uma colisão inelástica. Não está escrito aqui, mas é inelástica, certo? Então temos uma colisão inelástica, onde o que deve ser conservado é a quantidade de movimento. Então a gente já sabe disso. A quantidade de movimento é conservada nessa situação aqui. Bom, o que acontece? Então a gente tem dois corpos vindo em direções contrárias, o corpo A e o corpo B. Eles colidem e retornam, certo? O que é conservado aqui? Quantidade de movimento, certo? O que ele pede para a gente calcular é a razão entre a massa A e a massa B, porque elas não são dadas. Elas não são dadas as razões das massas. Só é dado as velocidades iniciais e finais de cada uma delas. Então vamos ver se a gente consegue resolver isso. Primeira coisa, aplicar a conservação do momento. Porque isso aqui é uma colisão elástica. Inelástica, desculpa, gente. Então isso aqui vai ficar assim, ó, massa A vezes velocidade do A inicial, mais massa do B vezes velocidade do B inicial, que é igual a massa do A vezes velocidade do A final, mais massa do B vezes velocidade do B final. Certo? É isso aqui que nós temos. Então, ó, nós temos a massa do A, que eu não sei qual é o valor, vezes a velocidade dele, que vale 3. Certo? Aqui nós precisamos respeitar as questões vetoriais. Não se esqueçam disso, né? Então, a massa do B, que está vindo para o lado esquerdo, olha só, lado negativo, aqui lado positivo. E aqui depois o A, ele vai para o lado negativo, né? E o B volta para o lado positivo. Então, isso aqui a gente tem que conservar e demonstrar nas nossas equações. Então, a massa do B vai ser igual à massa do B que eu não sei, vezes 6. E isso aqui vai ser igual à massa do A, vezes a velocidade dele, que é menos 5 agora, e do outro que agora virou massa do B vezes 4 positivo. Certo? Então isso aqui fica 3 massa de A, menos 6 massa de B, que é igual a menos 5 massa de A, mais 4 massa de B. Como a gente quer saber a razão entre massa de A sobre massa de B, eu vou mandar todo mundo que é A para um lado e todo mundo que é B para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, 3 massas de A, esse cara aqui passa para o outro lado, que ele é massa de A, então vai ficar mais 5 massa de A. Ele está somando, né? A gente está subtraindo ali. Então, soma e subtração, quando a gente inverte o lado, a gente muda o sinal. E do outro lado nós teremos 4 massa de B mais 6 massa de B, que passou para o outro lado. Certo? Então aqui nós teremos 8 massas de A. Posso somar os dois termos, tem massa de A, então eu posso somar eles. Aqui é a mesma coisa, posso somar os massas de B. Como eu vou fazer massa de A sobre massa de B, eu posso passar esse termo do massa de B para o outro lado. Isso aqui fica 8 massa de A divididos pela massa de B. Opa, aqui já temos a razão que nós queremos obter, né? Isso aqui é igual a 10.
Então a massa de A sobre massa de B vai ser 10 divididos por 8, né? E isso aqui vai dar quanto, gente? Vamos ver 10 divididos por 8. Isso aqui é 1,25. Então essa é a razão entre as massas. Aqui não tem unidade, porque é a razão entre massa, é quilograma por quilograma. Quilograma por quilograma é um número qualquer, né? Então é 1,25 nesse caso. Então, gente, percebam que esses exercícios não tem grandes segredos. Eu tenho que saber que eu tenho que aplicar só, né? A conservação de movimento nesse caso. É o que a gente precisava para resolver esse exercício. Tranquilo? Olha lá. Então, gente, o que falta para nós? As atividades de vocês da semana, as atividades que vai envolver impulso e quantidade de movimento. Nós temos aqui, ó, definição de quantidade de movimento, impulso, mais questões aqui sobre o teorema do impulso e colisões, certo? Então são os temas que nós envolvemos durante essa parte do nosso conteúdo. Galera, nós estamos aqui, ó, chegando final de novembro. Estamos quase prontos para fazer mais uma avaliação, certo? Nós vamos cobrar nossas próximas avaliações as forças especiais de Newton, as aplicações das leis de Newton e quantidade de movimento e impulso. Então, nas próximas aulas, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer revisão, certo? Nós vamos fazer exercícios sobre essas coisas. Nós precisamos exercitar, vocês precisam acompanhar eu fazendo alguns exercícios e vocês precisam fazer os seus próprios exercícios, para que vocês aprendam e entendam a mecânica de como se resolver isso aqui, entendam a lógica, né? Enfim, isso que é importante, por isso que eu estou passando bastante exercícios, 5 exercícios para vocês, para que vocês façam e fiquem bons nisso, né? É só assim que a gente aprende física, não tem jeito, é exercitando. Tá bom, galera? Então, a aula de hoje é isso, ficamos para a próxima vez, da próxima semana, que é síncrona, tá? Nos vemos lá, até uma próxima, tchau para vocês.